Olá, paz, meu irmão, minha irmã, que bom que você está aqui comigo para mais um devocional, mais um tempo com Deus e a sua palavra. E hoje vamos meditar o Salmo de número 6 e vamos falando de cada versículo, extraindo aqui uma meditação para esse dia e ao final quero orar por você. Permaneça até o fim porque tem uma palavra de bênção para a tua vida, tua família. E vamos ao texto então. O nome deste salmo chama-se Davi recorre à misericórdia de Deus. Versículo 1: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Veja só, esse primeiro versículo, o salmista já entra com a questão chave aqui. Muito provavelmente havia pecado, é chamado um dos salmos penitenciais, salmos de tristeza e de arrependimento. E quem de nós não precisamos de um salmo desse nas nossas vidas? Porque se tem uma coisa que nós insistimos em fazer é pecar, errar, falhar. E infelizmente isso tem sido uma constância na nossa vida. Por mais que você se esforce, se dedique, mas quando menos espera, erra em palavras, em atitudes, em omissão, em pensamentos, e alguns cometem pecados que trazem consequências piores ainda para a sua vida, consequências que abalam o seu ministério, abalam a família e às vezes até destrói a família. E o salmista aqui ele está no meio de uma situação dessas. A gente não sabe exatamente qual era a situação, mas ele se apresenta diante de Deus e registra esse cântico, esse salmo, e logo no versículo 1 ele fala: Senhor, não me repreendas na tua ira. Uma coisa que a gente aprende com Davi, um homem segundo o coração de Deus, é que ele sabe se aproximar de Deus, ele sabe como se relacionar com Deus. Por isso precisamos prestar muita atenção em como Davi se apresenta ao Senhor. E ele entende que pecou, ele entende que é digno de repreensão, ele entende que Deus é justo e vai repreendê-lo, porque o pai repreende ao filho a quem ama. A Bíblia vai reafirmar isso em outros momentos. Então Davi sabe que a repreensão de Deus vem, o castigo, a disciplina de Deus vem. Mas olha a intimidade de Davi: Senhor, não me repreendas na tua ira. Ele está dizendo: Senhor, suaviza aí o peso, suaviza a disciplina que o Senhor tem para mim. Porque se Deus nos tratar conforme nós merecemos, se Deus nos tratar de acordo com o que merecemos, nós estamos todos perdidos. E é isso que ele vem dizer: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigue no teu furor. Versículo 2: Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Ele analisa a situação física, emocional e espiritual. E de fato, nós somos fracos. Por mais que nos empenhamos e nos dedicamos em ser melhor, em estar melhor, quando menos esperamos, acabamos errando. Então ele está dizendo: tem misericórdia de mim. A tratativa de Deus tem que ser debaixo da misericórdia sobre as nossas vidas, senão nós estamos liquidados. Então ele clama que tem misericórdia de mim porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Então ele já está num processo de disciplina. Sara-me, talvez questão espiritual, talvez uma enfermidade física, ou talvez até mesmo um abatimento emocional. Mas ele clama: Senhor, tem misericórdia de mim. Sara-me, Deus. O verso 3, ele vai dizer: a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Ele está dizendo: eu estou aflito, a minha alma está aflita, está perturbada, mas tu, até quando, Senhor? Veja bem, esse é um versículo que às vezes a gente passa direto e não entende, mas o que Davi está dizendo aqui nessa oração é uma forma muito sincera de falar com Deus. Davi era sincero ao se dirigir ao Senhor, humilde e sincero. Humildade e sinceridade são fatores importantes para a gente se aproximar de Deus. Então a humildade dele é reconhecer a grandeza de Deus, a disciplina de Deus. Agora a sinceridade é porque ele ora ao Senhor e ele fala: até quando?
Até quando, Senhor, eu vou estar debaixo da disciplina, da repreensão? Até quando eu estarei com a alma perturbada? Até quando eu vou estar sofrendo as consequências do meu pecado, mesmo entendendo que é merecedor e que a misericórdia de Deus está sobre ele? Mas ele sabe que a misericórdia de Deus é tão sublime que ele pode recorrer e dizer: Senhor, até quando eu vou ficar nessa situação? Aprenda com esse pequeno trecho bíblico aqui do versículo 3. Até quando, Senhor? Deve fazer parte da nossa oração. Talvez você deva orar: Senhor, até quando eu vou estar debaixo dessa condição financeira tão desfavorável? Até quando, Senhor? Entra com a providência. Talvez a tua oração seja: Senhor, até quando eu verei meu casamento nessa situação? Até quando, Senhor? Ore a Deus com sinceridade, ore a Deus com entusiasmo, ore a Deus com confiança, ore a Deus com essa liberdade. Talvez a tua oração seja relacionada aos filhos. Até quando, Senhor, eu vou ver meus filhos longe do teu caminho? Vou ver meus filhos nesse caminho que estão trilhando? Até quando, Deus? Até quando, Senhor? Tenha a liberdade de falar com o Pai. Tenha a liberdade como Davi teve. Até quando, Senhor? Até quando vou esperar que o Senhor faça justiça à minha causa? E enfim, a lista de até quando é muito grande, mas só vai usar quem tem intimidade com Deus. Eu espero que você tenha intimidade com Deus. E se não tem, aprenda com Davi. Aprenda com a palavra. Por isso nós temos esse devocional, para cada dia aprender um pouco mais da sua palavra. Tenha intimidade e seja sincero com o Senhor. Ele vai além e ele vai dizer o verso 4: Volta-te, Senhor, livra minha alma, salva-me por tua benignidade. Benignidade é o contrário de ser maligno. Ser benigno quer dizer aquele que não reage e não dá mal por mal. Então Deus é benigno. Se Deus fosse nos tratar na medida que merecemos, nós não estaríamos vivos. O versículo seguinte ele vai dizer: porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Uma pergunta. Já estou cansado do meu gemido, toda noite inundo a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Ele está dizendo que ao deitar para dormir, ele ficava chorando, gemendo, e as lágrimas molhavam o seu leito. Você já passou por isso? De deitar para dormir e de repente lembrar das tuas dificuldades, das tuas aflições, das enfermidades, talvez da enfermidade de alguém que você tanto ama, e chorar e clamar, e os seus olhos derramarem tanta lágrima de encharcar o seu lugar de sono? Talvez você já passou, talvez você esteja passando, e é isso que ele está dizendo: já estou cansado do meu gemido. O verso 7 ele fala: os meus olhos estão consumidos pela mágoa. Algumas traduções dizem pela tristeza, e outras traduções dizem: meus olhos já estão inchados de tanto chorar. Estão envelhecidos por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos os que praticam a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. Veja só, ele começa com um pedido ao Senhor, mas depois que ele ora, ele tem uma convicção. Ele tem uma convicção. Os versículos 8 adiante não é um momento posterior. Ele começou orando e ele termina agradecendo. Por quê? Porque confia em Deus. Ele inicia com um clamor de misericórdia, mas ele já conclui agradecendo, dizendo: porque Deus ouviu meu clamor. Então, quando você se põe a orar, tenha confiança de que Deus ouviu o teu clamor. Alguns dizem: mas eu não senti nada. Você não precisa sentir nada. Aquele arrepio não é sinal de que Deus está ou não está com você. O que você precisa ter é fé. Fé que Deus ouve a tua oração. Então Davi ele ora, ele clama, ele apresenta a sua causa, e no final da sua oração ele já diz aqui: aparte-se de mim os ímpios, porque Deus já ouviu a voz do meu pranto. O verso 9: o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Confiança
mesmo tendo errado, falhado, ele se arrepende e clama pela misericórdia de Deus. E aí quando você conhece o Deus a quem você serve, você sabe, Deus é misericordioso, Deus é benigno, Deus sabe que eu sou pó, Deus sabe da minha condição, então eu confio que Ele vai ter misericórdia de mim e vai me dar vitória. Eu quero orar pela tua vida, quero orar pela tua família nesta hora. Permaneça comigo neste momento de oração. Querido Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro pela vida deste teu filho, pela vida desta tua filha, que porventura, Senhor, tenha pecado, falhado contra o Senhor, que o Senhor tenha misericórdia da sua alma, que o Senhor perdoe os seus pecados, que o Senhor lhe sare, Senhor, emocionalmente, espiritualmente e até mesmo fisicamente, que o teu poder, Senhor, venha transformar a vida deste teu filho, desta sua filha. Ouve o seu clamor, tem misericórdia de nós, Senhor, e nós cremos que o Senhor ouve a nossa oração nesse dia e já tem, Senhor, escutado a nossa súplica. Em nome de Jesus oramos pelos familiares, pelos nossos familiares que precisam, Senhor, da tua misericórdia. Atrai-os para perto de ti, que o teu Espírito Santo venha falar com eles, venha atraí-los para mais próximo de ti, Senhor. Deus Todo-Poderoso, confiamos em ti. Em nome de Jesus, abençoa teu filho, a tua filha. Amém. Que Deus o abençoe. Até nosso próximo devocional.